Vamos fazer um exercício de imaginação aqui, uma simulação tática. A gente pega um guerreiro, uma força divina praticamente imparável, e insere ele num ecossistema totalmente novo, totalmente hostil. O objetivo? Simplesmente analisar o que acontece. E hoje, nossa simulação vai jogar ninguém menos que Kratos, o deus da guerra, direto no Anel do Orgulho, lá no inferno. Olha, a chegada dele não é nada sutil. Não tem portalzinho, não tem sussurro. É um evento cataclísmico. Kratos despenca do céu como um meteoro, abrindo uma cratera gigantesca no meio de Pentagram City. O chão treme, os demônios olham sem entender e todo o equilíbrio de poder do inferno, bom, ele acaba de ser quebrado. Kratos não chegou como um turista. Ele chegou como um desastre natural. Agora presta atenção, porque este aqui é o ponto-chave de tudo. Nesse universo, só armas angelicais podem causar a tal da morte verdadeira. Qualquer outra coisa, os demônios simplesmente se regeneram e pronto. Mas a nossa análise tática mostra uma coisa interessante. O fogo primordial das lâminas do caos do Kratos tem o mesmo efeito. Ele não só fere o corpo, ele apaga a alma, a essência. É como se as lâminas tivessem permissão para deletar o demônio da existência. O primeiro contato é rápido e é brutal. Uns capangas do Overlord Valentino aparecem, tentando botar moral. Um deles ataca com uma corrente eletrificada. Kratos nem pisca. Ele não desvia, ele agarra a corrente no ar, e com um único puxão, ele usa a força do próprio demônio para acabar com ele. Não tem grito de guerra, não tem prazer naquilo. É só a remoção silenciosa e assustadoramente eficiente de um obstáculo. A coisa escala rápido. O próprio Valentino, o chefão da área, entra na briga. E ele usa sua arma mais famosa, aquela fumaça de feromônios que mexe com a mente. Só que aqui a gente vê a total ineficácia disso. A força de vontade do Kratos foi forjada em décadas de tortura mental nas mãos de deuses e fúria, sabe? Para ele essa fumaça é só um incômodo, uma poeira irritante no ar, nada mais. A resposta de Kratos é um borrão. O machado Leviatã voa. Ele corta o ar mais rápido que o som e atinge o Valentino antes que o coitado consiga processar o que está acontecendo. E aqui está o detalhe tático, o pulo do gato. O gelo do machado congela a ferida na hora, impedindo a regeneração demoníaca que era a grande vantagem do Valentino. A luta acabou, antes mesmo de começar de verdade. Com um dos Vs fora de combate, o outro entra em pânico total. Vox, o Overlord da mídia, apela. Ele usa toda a rede elétrica da cidade para se transformar num monstro colossal de pura energia, uma tempestade de eletricidade e dados que domina o horizonte. É uma demonstração de poder desesperada, feita para esmagar o oponente só com a intimidação. E aqui fica claro o erro de cálculo do Vox. Kratos já lutou contra Thor, o deus do trovão. A eletricidade do Vox, perto disso, é uma faísca. Kratos simplesmente levanta o escudo guardião. No momento exato do ataque, ele executa um Terry perfeito. Ele absorve a descarga inteira e devolve tudo para o remetente. O resultado? Uma explosão catastrófica que bota a Torre V inteira abaixo. Fim da transmissão. Com os donos da cidade em ruínas depois de poucos minutos, Kratos continua sua marcha. Ele não está reivindicando território, ele não quer poder. Ele só se move em direção à próxima grande fonte de energia, o próximo ponto de interesse. E o caminho dele o leva direto para a porta do Hazbin Hotel. A atmosfera muda completamente. O caos da batalha dá lugar a uma tensão silenciosa, quase sinistra. E quem está esperando por ele na varanda? Ninguém menos que Alastor, o demônio do rádio. Ele é diferente. Ele não parte para cima. A arma dele é a guerra psicológica. Ele sorri, cercado por suas sombras, tentando medir o oponente, intimidar e, principalmente, fazer um acordo. Ele oferece ajuda, um tour pelo inferno, em troca de um pequeno favor. A resposta de Kratos é curta e definitiva. Não existe espaço para negociação, para manipulação ou para barganha. Toda tentativa do Alastro de jogar seu jogo de poder falha no instante em que essas palavras são ditas. Diplomacia não é uma opção aqui. Então, Alastor ataca com o que ele conhece melhor, o medo. Tentáculos de sombras brotam do chão, mas Kratos responde com as lâminas do caos. Ele cria um ciclone de fogo primordial e o que acontece em seguida é revelador. O fogo não só afasta as sombras, ele queima a essência mágica delas. As sombras literalmente gritam enquanto são desfeitas, um conceito que Alastor provavelmente nunca tinha visto. Alastor tenta recuar, usar seus truques de desaparecer e atacar à distância, mas Kratos usa a corrente da lâmina como um arpão. A ponta se crava no ombro dele e pela primeira vez na vida, talvez, o sorriso de Alastor vacila. A corrente divina o impede de virar fumaça, de escapar. Ele está preso, forçado a uma luta corpo a corpo, o tipo de luta que ele sempre evitou.
E nesse tipo de combate, bom, não tem nem disputa. A força bruta do Kratos simplesmente estilhaça as defesas do Alastor. Com um único golpe, ele é arremessado e atravessa o saguão do hotel, destruindo tudo pelo caminho. O demônio do rádio foi silenciado. O nível de destruição é tão absurdo que chama a atenção lá de cima, do céu. Adam, o primeiro homem e o exterminador-chefe, desce numa coluna de luz sagrada. Ele vê o caos, vê o Kratos e, com a arrogância de quem nunca enfrentou um desafio de verdade, ele o subestima completamente. O erro do Adam é exatamente o mesmo do Vox. Ele aposta tudo num único ataque de energia, um raio concentrado de luz sagrada. Kratos, mais uma vez, só precisa do escudo. O parry perfeito não só devolve o ataque, como amplifica. A própria luz sagrada de Adam o atinge com força total, quebrando sua arma e jogando ele para longe. A escolta de anjos exorcistas do Adam, vendo o chefe cair, ataca em formação. Para Kratos, isso é só um problema de controle de multidão. Ele puxa a lança Draupnir. Ao arremessá-la, ela se multiplica no ar, criando um verdadeiro campo minado aéreo. Uma única detonação sônica neutraliza o esquadrão inteiro de uma só vez. Uma eficiência tática que aqueles anjos nunca viram antes. A morte de Adam e a ameaça iminente à sua filha, Charlie, forçam a mão do próprio rei do inferno. Lucifer, Morningstar, entra em cena. E é aqui que a simulação atinge seu clímax. É a magia do anjo caído capaz de dobrar a realidade contra a força divina e a fúria implacável do deus da guerra. O céu e a terra literalmente tremem com esse confronto. Kratos vence. Ele domina Lúcifer, o imobiliza e se prepara para o golpe final. Mas ele para. No olhar do Rei do Inferno, ele não enxerga um tirano. Ele vê um pai desesperado para proteger a filha. E essa é uma motivação que Kratos conhece muito, muito bem. Ele se levanta, guarda as armas e dá seu veredito. Não por fraqueza, mas por respeito. O resultado final da simulação, portanto, é bem claro. Dos pecadores nas ruas, aos overlords, passando pelos exércitos do céu e chegando ao próprio trono do inferno, Kratos desmantelou sistematicamente toda a estrutura de poder. A análise é conclusiva. A superioridade tática, física e de arsenal dele é absoluta nesse cenário. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, uma pulga atrás da orelha. Quando um poder tão absoluto, capaz de refazer um reino inteiro, não é guiado pela ambição, mas sim, no último momento, pela misericórdia, essa força se torna uma espécie de salvador ou se torna simplesmente um tipo de monstro ainda mais assustador?